Depois da primeira singularidade tecnológica, a descoberta do voo, a humanidade levaria milhares de anos para atingir a segunda singularidade, a agricultura. E isso só foi possível porque aprendemos a lidar com outros animais. Aliás, a disponibilidade e interação com diferentes tipos de animais causaram as mais diferentes e variadas formas de culturas e civilizações. Seja porque isso moldou a nossa força de trabalho, formas de consumo, maneiras de produção, com impactos emocionais e até mesmo esotéricos, até definindo os tipos de doenças às quais as populações ficariam mais ou menos expostas. E é exatamente isso que vamos ver hoje: o impacto dos animais na história e na geopolítica do ser humano. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. O seu apoio pode não parecer, mas é muito importante. Então, quanto mais você compartilha por diferentes meios e redes sociais, mais ajuda o canal Geopolítica Mundial a continuar existindo e produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. O meu nome é Deleon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Você já reparou que muitos canais que você gostava quando eram pequenos, com o passar do tempo foram crescendo, mas deixando de ser aquele canal pelo qual você se apaixonou? Ele produzia conteúdos que você achava de qualidade, mas depois foi ficando cada vez mais polêmico, fazendo mais clickbaits, polemizando só para ganhar atenção, deixando de ser aquilo que era antes. Infelizmente, isso é muito comum, mas não com geopolítica mundial. Se você voltar no tempo, vai ver que a essência do canal se manteve. E sabe por quê? Por causa dos membros. Graças aos membros, o canal Geopolítica Mundial pode se dar ao luxo de focar em qualidade e conteúdos mais densos, como os desse vídeo aqui, que eu sei que não irão dar muitas views, porque é um conteúdo técnico. Além disso, ainda há o Shadowban do YouTube, que sabota o canal Geopolítica Mundial, escondendo ele do público ou não notificando quem é inscrito. Porém, os membros ajudam a manter o canal vivo. E com isso você não apenas ajuda o canal, mas tem acesso aos vídeos das séries exclusivas para os membros, as lives exclusivas e ainda participará de uma seleta comunidade de membros no Telegram, que hoje possui vários grupos relacionados à geopolítica. É literalmente uma comunidade muito elitizada. E dependendo da sua categoria, terá ainda o seu nome aparecendo nos créditos finais, poderá votar no próximo vídeo do canal ou então ter o seu nome lido em agradecimento. Vire membro da comunidade mais elitizada de geopolítica do YouTube. Vire membro do canal Geopolítica Mundial. A geografia das vastas zonas temperadas do hemisfério ocidental são de muitas maneiras semelhantes à geografia da Europa Ocidental, especialmente pela generosa oferta de rios e portos nos Estados Unidos, bem como suas vastas planícies e, na Nova Inglaterra, por exemplo, ricas áreas de pesca ao largo da costa atlântica. Porém, as culturas indígenas do hemisfério ocidental eram muito diferentes das culturas da Europa Ocidental. Isso pode sugerir que a geografia teve pouca ou nenhuma influência no destino econômico desses povos. Isso porque é importante lembrar que são as interações entre os diversos fatores geográficos que determinam os resultados econômicos e sociais. Um elemento crucial que estava totalmente ausente no hemisfério ocidental quando os europeus chegaram eram os cavalos, bois e outros animais de tração pesada e de carga. Por várias dezenas de milênios, os cavalos foram cruciais para tudo, desde transporte até agricultura e guerra na Europa e na Ásia. Muitos dos itens que se originaram na Ásia e se tornaram parte da cultura europeia, como o papel, os sinos, a impressão, a pólvora, a bússola, os lemes, o macarrão e os chamados números arábicos, entre outros, viajaram pelo continente eurasiático, principalmente a cavalo. Sem cavalos ou bois, a evolução de toda a economia e sociedade europeia e asiática teria sido radicalmente diferente. Da mesma forma, sem animais de tração pesada ou de carga, como os existentes na Europa, as economias e sociedades no hemisfério ocidental eram de fato muito diferentes das europeias. Inclusive, o destino das nações europeias ficaram à mercê da disponibilidade de cavalo. O cavalo desempenhou um papel central na estrutura hierárquica social e política da Europa antiga e medieval, sendo um símbolo de poder, prestígio e domínio militar. No contexto militar, os cavalos eram fundamentais para a formação de exércitos eficientes, especialmente com a introdução da cavalaria pesada, que se tornou a espinha dorsal das forças armadas medievais na Europa. Esses cavaleiros montados em cavalos, treinados e equipados com armaduras, eram capazes de causar impactos decisivos em batalha, garantindo uma vantagem
vantagem estratégica muito grande sobre as tropas à base de infantaria. Essa capacidade de mobilidade e poder ofensivo não apenas definia o sucesso militar, mas também reforçava a autoridade e o controle dos senhores feudais sobre os seus territórios. Além do que, o cavalo era um elemento central na estrutura feudal, que dependia de vínculos entre senhores e vassalos. Os cavaleiros, frequentemente vindos da nobreza, formavam uma classe privilegiada que possuía acesso aos recursos necessários para manter e treinar cavalos de guerra. A posse de cavalos era um indicador claro de riqueza e status social, diferenciando os nobres e guerreiros das classes camponesas. Outro exemplo foi como as investidas nômades, sobretudo de mongóis, com excedentes enormes de cavalos mais apropriados para a guerra, varreram as civilizações sedentárias por milhares de anos na região do coração continental e da Rhineland, na Eurásia. Na América do Norte, o cavalo foi tão fundamental para a sobrevivência de famílias de pioneiros durante a colonização do oeste americano que a perda de um cavalo podia facilmente significar a morte de seus donos. Não à toa, ladrões de cavalos eram sumariamente condenados à morte. Os efeitos econômicos e culturais foram ainda mais profundos por causa do tipo de disponibilidade animal. Por muito tempo, em nenhuma parte do hemisfério ocidental existiam veículos com rodas, apesar que a roda seja frequentemente vista como um marco no progresso tecnológico da humanidade. Durante a maior parte da história da humanidade, o valor dos veículos com rodas dependia grandemente da disponibilidade de animais de tração para puxá-los. O mais notório exemplo disso no hemisfério ocidental foram os maias, que até criaram rodas, mas usavam elas em brinquedos infantis e não como força de tração. O problema não era a capacidade intelectual de inventar a roda, mas o valor econômico das rodas na ausência de animais para puxar veículos, nos milênios anteriores ao transporte motorizado. A ausência de animais de tração pesada também afetou o transporte aquático. Na chegada dos europeus ao hemisfério ocidental, não haviam embarcações tão grandes quanto os navios europeus, muito menos os maiores e mais avançados que os chineses haviam desenvolvido anteriormente. A viabilidade econômica de grandes navios dependia da capacidade de reunir de forma eficiente grandes cargas em terra, e isso tanto dos portos litorâneos imediatos como os do interior, e a ausência de animais capazes de realizar essas tarefas limitava o tamanho das embarcações viáveis economicamente. O comércio aquático no hemisfério ocidental era realizado em embarcações menores, como canoas. Isso significava que as populações indígenas das Américas tinham um universo econômico e cultural menor do que os povos da Europa, Ásia ou da África do Norte. As limitações no transporte terrestre e aquático antes da chegada dos europeus restringiram severamente a difusão cultural, seja de idiomas, métodos agrícolas, práticas de domesticação animal ou sistemas políticos. No hemisfério oriental, bens e conhecimentos viajavam por milhares de quilômetros, enquanto no hemisfério ocidental, as barreiras geográficas e a falta de animais de carga dificultaram esse tipo de interação. Um obstáculo comum aos grupos em atraso ao redor do mundo tem sido o isolamento, seja em aldeias montanhosas, ilhas remotas ou em áreas onde desertos dificultam o acesso ao resto do mundo. Mas mais ignorado e igualmente importante foi que a falta de animais também contribuiu para o isolamento de povos vivendo em ambientes semelhantes, mesmo que fisicamente próximos uns dos outros. Na África subsaariana, por exemplo, a escassez de animais de carga devido à mosca tsetse, que transmite doenças fatais a esses animais, dificultou o transporte local e a comunicação. Isso se somou à ausência de vias navegáveis e à fragmentação causada por vales e florestas. Além do que, a diversidade linguística extrema na África reflete esse isolamento social e contribui para as barreiras culturais e de comunicação. Os animais nunca foram distribuídos de forma uniforme pelo mundo, ou seja, de forma igual, assim como outros fatores de desenvolvimento econômico e social. Camelos e dromedários, por exemplo, eram indispensáveis em desertos, mas eram raros fora dessas regiões. Cavalos foram fundamentais para as conquistas de guerreiros montados da Ásia Central, como Gengis Khan, mas eram inexistentes na Austrália e na maior parte da África subsaariana antes da chegada dos europeus. A chegada dos europeus ao hemisfério ocidental revolucionou a população animal e a vida econômica dessa parte do mundo. Mulas, cavalos e bois se multiplicaram e se espalharam, transformando práticas agrícolas e modos de transporte. Mas uma revolução animal semelhante foi impossível na África tropical, devido à mosca tsetse que eu mencionei agora há pouco, e na Austrália, devido à ausência de animais adequados. A Austrália, antes da chegada dos europeus no século XVIII, era marcada por um isolamento ainda mais severo do que o hemisfério ocidental. Não haviam animais de carga, nem agricultura desenvolvida. Além disso, o solo de baixa fertilidade e o clima árido tornavam grande parte do continente inadequado para a agricultura. As culturas aborígenes permaneceram em um estado de atraso tecnológico e cultural, não por falta de inteligência
inteligência, mas devido ao isolamento extremo e às limitações geográficas. A chegada dos europeus trouxe animais, conhecimentos e práticas agrícolas que transformaram a Austrália. No entanto, os aborígenes continuaram isolados do vasto universo cultural e tecnológico disponível aos europeus, que haviam se beneficiado de séculos de intercâmbio cultural através do continente eurasiático. Mas nem tudo foi positivo, porque junto com essa interação com os animais, tivemos um outro fator que impactou muito a nossa vida e o desenvolvimento da nossa civilização e espécie: as doenças. E as doenças não são meros incidentes da vida. A pandemia de gripe espanhola de 1918 e 1919, por exemplo, se estima ter causado mais mortes do que a Primeira Guerra Mundial e que até então era o conflito mais devastador da história. Além do que, as doenças tiveram impactos significativos no curso da história. Os europeus conheciam a existência da África há milhares de anos antes de descobrirem o hemisfério ocidental, ou seja, as Américas. Porém, os impérios europeus foram estabelecidos no hemisfério ocidental, nas Américas, séculos antes da corrida pela África, que começou no final do século XIX e levou à formação de impérios coloniais europeus em todo o continente africano. E isso se deu justamente por causa das doenças. As doenças desempenharam um papel crucial no destino distinto dessas regiões. Micro-organismos desconhecidos pela maioria das pessoas da época agiram na prática a favor dos europeus durante suas conquistas nas Américas. Embora, por outro lado, na África tropical, os micro-organismos beneficiaram as populações africanas. O vasto universo cultural europeu, em comparação com os diversos povos do hemisfério ocidental, implicava também em um universo de doenças muito maior. Doenças endêmicas na Ásia chegaram repetidamente à Europa por meio do comércio terrestre e marítimo, gerando epidemias que de tempos em tempos dizimavam partes grandes da população europeia, como ocorreu, por exemplo, durante a peste bubônica do século XIV, que matou cerca de 1/3 ou a metade da população em algumas regiões. Mas os sobreviventes dessas incursões devastadoras desenvolveram resistência biológica às doenças asiáticas, além da resistência já existente às doenças europeias. Quando os europeus e povos indígenas americanos se encontraram no hemisfério ocidental, seja em combate ou em paz, os micro-organismos desconhecidos pelos dois lados dizimaram povos indígenas. Isso porque os europeus viveram por milhares de anos diante de uma variedade muito maior de animais domesticados, aumentando ao longo do tempo a sua imunidade. Por outro lado, os europeus acabaram levando doenças das Américas para a Europa também, como a sífilis, por exemplo. Uma vez que as doenças europeias se instalaram nas populações indígenas no hemisfério ocidental, elas se espalharam rapidamente por sociedades inteiras, atingindo até mesmo pessoas que nunca haviam tido contato direto com os europeus. Quando o exército de Pizarro marchava em direção à capital dos Incas, por exemplo, pessoas que jamais haviam visto um europeu já estavam morrendo de doenças europeias dentro daquela capital. Francis Jennings, historiador americano, diz que se há alguma verdade nas distinções biológicas entre os grandes estoques raciais da humanidade, a capacidade dos europeus de resistir a certas doenças aplicou uma seleção darwiniana nas Américas, no qual os índios acabaram sucumbindo. A imunidade europeia era uma questão de grau e experiência histórica, e não de diferença absoluta. Os europeus tinham passado pelas pragas antes e, por isso, sucumbindo antes. As grandes migrações populares da Idade Média da Europa, com suas pestilências que os acompanhavam, deixaram sobreviventes com uma herança genética de imunidade parcial ou completa a muitas doenças que os índios isolados nas Américas nunca encontraram até a chegada dos europeus. As epidemias furiosas dos séculos mais trágicos da Europa se repetiram na América. Como Jennings menciona, ironicamente, mais indígenas morreram sem querer pelo contato com as mãos de padres que davam bênçãos do que pelas espadas e pólvora dos conquistadores. Em algumas partes do hemisfério ocidental, não era incomum que metade ou mais de uma tribo indígena fosse dizimada por doenças europeias para as quais eles não possuíam resistência biológica. Ironicamente, na África, a natureza jogou contra os europeus. Na África subsaariana, as doenças tropicais eram tão letais para os forasteiros que, em certo momento, a expectativa de vida de um homem branco na região era considerada inferior a 1 ano. Como nenhuma parte da Europa está localizada nos trópicos, os europeus tiveram pouco contato com as doenças tropicais e, por consequência, pouca oportunidade de desenvolver resistência a elas. Somente após o avanço da ciência médica, que permitiram lidar com essas doenças através de tratamentos artificiais ou medidas de saúde pública, é que foi possível para os europeus estabelecerem impérios na África tropical. Ou seja, somente graças à quarta singularidade tecnológica, que propiciou variadas indústrias, em especial a farmacêutica, é que os impérios europeus puderam ocupar áreas antes hostis. A rapidez dessas conquistas sugere que os defensores humanos eram muito menos formidáveis do que os micro-organismos invisíveis que mantiveram os conquistadores europeus afastados por séculos. Entre os povos da África tropical, as doenças também contribuíram para
para o isolamento mútuo, devido aos efeitos devastadores da mosca tsetse em animais, que poderiam servir como animais para tração de carga, conectando diferentes comunidades e desempenhando papéis úteis na agricultura. Ao norte e sul dos trópicos, a situação na África era muito diferente. Europeus começaram a se estabelecer no que hoje é a República da África do Sul, que na maior parte está na zona temperada do hemisfério sul, em meados do século XVII. No norte, os romanos incorporaram grandes partes da África do Norte na zona temperada do hemisfério norte ao seu império, mas como não haviam barreiras decisivas de doenças entre europeus e os norte-africanos ao redor do Mediterrâneo, as conquistas ocorreram em ambos os sentidos ao longo da história. Já os mouros norte-africanos invadiram e conquistaram a Espanha durante a Idade Média, mantendo o controle por séculos e deixando marcas físicas e culturais de sua sociedade. O impacto do maior universo de doenças dos europeus não se limitou ao hemisfério ocidental, as Américas. Durante a sua viagem ao redor do mundo, Charles Darwin observou que, onde quer que os europeus passassem, a morte parecia acompanhá-los, dizimando populações indígenas em lugares tão distantes quanto as Américas, Polinésia, Cabo da Boa Esperança e Austrália. Darwin notou que os europeus frequentemente eram portadores de micro-organismos mortais, mas protegidos por sua própria resistência biológica. Ele também mencionou que esse fenômeno não era exclusivo dos europeus, já que os polinésios também causaram surtos de doenças em populações das Índias Orientais. As doenças, assim como outros fatores geográficos, não estão distribuídos de forma uniforme pelo planeta. A malária, por exemplo, é uma doença tropical, mas também afetou zonas temperadas, como as regiões dos Grandes Lagos no Canadá ou nos Estados Unidos. E com o tempo, medidas defensivas e preventivas reduziram muito a presença da malária, embora ela ainda tenha persistido mais tempo no sul dos Estados Unidos devido às condições geográficas que favoreciam a proliferação de mosquitos. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e um especial obrigado a um membro de categoria apoiador do DeLeon, As Portas da Cidade. E não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar existindo. E ative o sininho de notificações e nos siga nas outras redes do Instagram e do Telegram para ficar por dentro do canal e das atualidades do mundo. Abraços e até o próximo vídeo.